Prezados e queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Nesse dia do Senhor, neste domingo, uma vez mais Deus se manifesta em nosso coração, manifestando a seus filhos e filhas a alegria do reino de Deus. Cada um de nós, cada vez que se aproxima do altar do sacrifício, ele abre o leque da sua vida para que Deus continue derramando as graças e as bênçãos que nós, filhos e filhas de Deus, necessitamos para a nossa vida. É claro que Jesus sempre está conosco. Se o nosso Deus está conosco, é porque Ele tem paixão por cada um de nós, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e para isso Ele oferece o caminho mais justo e mais santo, para que nós todos possamos caminhar rumo à felicidade e à verdadeira paz. Na sexta-feira, nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes. E nesse dia, dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, há 30 anos atrás, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, proclamava para a Igreja do mundo inteiro o Dia Mundial de Oração pelos enfermos. Mas o Papa Francisco também deixou uma grande mensagem num texto pelo qual trazia para nossa reflexão um tema conhecido de todos nós. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Para dizer que a misericórdia, sim, a misericórdia, ela é o canteiro da felicidade para todos nós, porque ela nos remete a realizarmos aquilo que o Filho de Deus, morto e ressuscitado, ofereceu a cada um de nós. E hoje no Evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Lucas, nós percebemos que Jesus, ele desce da montanha e proferiu as bem-aventuranças aos seus discípulos e discípulas. E ele proclamou as bem-aventuranças numa planície, isto é, o nosso Deus desceu da montanha e se fez próximo de cada um de nós, dos seus filhos e filhas, próximo da sua vida, próximo de suas alegrias e próximo de suas tristezas e lamúrias, que é diferente daquilo que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. É o contrário, o inverso. No Evangelho de São Mateus, Jesus proclama as bem-aventuranças no alto de um monte. E agora é diferente. Jesus sai do monte e vem numa planície e proclama para os discípulos as bem-aventuranças. E quando Jesus então proclama na planície o discurso das bem-aventuranças, ele lembra que esse discurso que ele fez à multidão, ele estava anunciando as felicitações,
a alegria, a paz de todos nós. Mas também ele estava anunciando as maldições. Ah, Padre, aonde que Jesus anunciou as maldições nas bem-aventuranças? Vou dizer para vocês, retomando o Santo Evangelho, lá no versículo 24, nós encontramos assim, um pouquinho antes, 23, alegrai-vos neste dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Quais são as maldições que Deus então proferiu lá em Lucas, quando ele proclamou as bem-aventuranças? Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. E ai de vós, quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, a sintonia da justiça que Deus faz a cada um de nós. Uma sintonia que diz assim: cuidado, meus filhos e minhas filhas, para não perderem o reino dos céus. Cuidado, proclame as bem-aventuranças, anuncie a justiça, defendam a vida. É desta forma que de fato o nosso Deus e Senhor canta conosco as bem-aventuranças. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o anúncio de felicidade não é convite de conformismo, mas também há um convite de abertura da nossa vida para as realidades importantes da vida da sociedade. Nada de autossuficiência, nada de rancor, nada de fechamento, nada de andar sozinho. Tudo aquilo que nós possuímos, precisamos colocar no bem comum, para que todos possam viver a alegria das bem-aventuranças no Senhor nosso Deus. E aqui de fato é colocado nas bem-aventuranças, quem são os pobres? E o Evangelho de São Mateus vai dizer que os pobres são os famintos, os tristes e os perseguidos. É justamente no coração de Jesus é que estão as bem-aventuranças proclamadas para todos nós, os filhos e filhas de Deus. E na contramão dessas três realidades que são a paixão de Jesus, está sobretudo os ricos, saciados, e aqueles que riem, que está bem no finalzinho do Evangelho que nós acabamos de ler, que anuncia aí as maldições que Deus pode dar àqueles que se fecham à graça do Senhor nosso Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é muito claro dizendo que os pobres, os famintos, os angustiados, não são felizes por causa da pobreza e da miséria que eles possuem, mas são felizes porque Deus está com ele. E aqueles que possuem muita riqueza, são felizes porque sabem repartir, e Deus está com ele. Então Deus vai abrindo essa mentalidade de cada um de nós, para dizer assim que nós somos agentes transformadores da realidade de sofrimento que nós possuímos em nossa vida. Nós somos agentes transformadores. Não está dizendo não que Deus condena o rico, mas Deus está dizendo, cuidado com o rico avarento, que recolhe tudo para si, maltratam os outros, são autossuficientes e nem pensam em nenhum momento no nosso Deus. Mas feliz é o homem rico,
que tem um coração generoso, que se abre para a graça de Deus, então nós devemos ter consciência que a riqueza material é uma coisa, mas a riqueza e a pobreza também de espírito é outra coisa, e nós precisamos recuperar esta dimensão que o nosso Deus vai nos dando, vai nos oferecendo a cada dia e a cada instante. Portanto, gostaria de chamar a atenção para a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, que é muito bonita para nós. Quem confia em Deus é como a árvore plantada à beira do riacho, que não teme a seca e terá seiva abundante para a sua vida. Assim é o coração de nosso. Aquele que se aproxima do Senhor recebe a seiva abundante para viver a alegria das bem-aventuranças. Veja que tudo está ligado ao coração do nosso Deus. Então, aquele que confia em Deus é como que a árvore plantada à beira do rio e recebe a seiva necessária para crescer abundantemente. Mas por outro lado, diz assim o profeta Jeremias, na leitura primeira que nós acabamos de ouvir, que aqueles que não confiam no Senhor, será como a árvore plantada no deserto. Ela fica seca, não tem nada para projetar para o futuro, para a sua vida. E a confiança, ela vem sobretudo da bênção que nós recebemos de Deus. Por isso que o profeta Jeremias, ele é muito claro quando diz assim, que aqueles que confiam em Deus é como o arbusto do deserto que não recebe a chuva. Esses são aqueles que não confiam em Deus. Mas aquele que confia em Deus, recebe tudo aquilo que é necessário para viver bem e santamente as bem-aventuranças e procurar ali o caminho do céu, da felicidade que todos nós almejamos. Por mais problemas e dificuldades que nós temos, nós queremos ir para o céu. E Deus também quer recolher todos nós para o céu, porque lá é o nosso lugar, lá é a nossa casa. E a nossa missão aqui é tão pequena, tão reduzida, às vezes para um maior, mas nós sabemos que Deus tem um desejo de recolher cada um de nós na casa do Pai. Como lembra a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que fala da ressurreição, onde Paulo faz uma catequese verdadeira, de que a nossa casa é estar junto de Deus, e só vai para junto de Deus aquele e aquela que vive hoje o caminho das bem-aventuranças, como o caminho da felicidade e o caminho da paz. Tudo isso é fundamental para nós, meus irmãos e minhas irmãs. E concluindo, quero dizer que a primeira leitura e o Evangelho lembra que são felizes as pessoas que confiam em Deus. A autossuficiência leva ao esquecimento de Deus. Então da bênção vem a confiança, da bênção vem a harmonia, e as bem-aventuranças de fato se tornam para aqueles que recebem a bênção e confiam no Senhor, é a carteira de identidade de todos os batizados. Pedimos a graça do Senhor e vamos concluir então com esta frase do Salmo responsorial de hoje. É feliz quem a Deus se confia. Vamos dizer? É feliz quem a Deus se confia. Mais uma vez, bem forte. É feliz quem a Deus se confia. Amém.